Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas estudando o livro Orações Poderosas para Esposas, da Sharon Jaynes, da editora Thomas Nelson. Hoje nós estamos entrando no áudio 5, Seu Pescoço, as decisões que fazem a sua cabeça girar. Talvez você já tenha visto o filme Casamento Grego, um dos meus favoritos. A personagem principal, Tola, é uma mulher grega solteira de 30 anos que trabalha no restaurante da sua família. Seu pai, Gus, quer que ela se case com um simpático moço grego e que tenha simpáticos filhos gregos. Só que Tola quer mais da vida. Ela consegue trabalho na agência de viagens de sua tia e conhece Ian, um professor de inglês do ensino médio. Ian é um moço simpático, só que não é grego. Quando o pai de Tola descobre que a filha está namorando um rapaz que não é grego, ele exige que os dois terminem o relacionamento. Tola e Ian querem se casar, mas ela sabe que o pai jamais aprovaria tal união. A mãe dela é solidária ao dilema que a filha está passando e concorda em ajudá-la. Mãe, o papai é teimoso. O que ele diz, assim deve ser, diz Tola, aos prantos. O homem é o cabeça da casa. Deixe-me dizer uma coisa para você, Tola, assegurou-lhe sua mãe. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, e ela pode virar a cabeça para onde ele bem entender. Essa cena sempre me provoca boas risadas toda vez que assisto ao filme. Todos nós sabemos que a senhora mãe quis dizer. Só que na vida real, as tentativas de uma mulher manipular o marido não são engraçadas. Que tal uma outra ideia? Em vez de a esposa ser o pescoço que vira a cabeça do marido, manipulando-o dissimuladamente para que tome as decisões que ela quer, que tal, se ela der um passo atrás e deixar que o Deus seja aquele que virará a cabeça do marido? Nós já vimos várias características da cabeça do seu marido: a mente, os olhos, os ouvidos e a boca. E agora chegamos àquela conexão vertical, como a senhora mãe descreveu com tanta propriedade. O pescoço é aquilo que faz a cabeça girar. O mundo de hoje está infestado de opções. Se andar com um carrinho de supermercado pelos corredores, você encontrará muita cultura saturada de opções. Com 48.750 itens em média nas prateleiras de supermercado, dentre os quais 91 tipos de shampoo, 93 variedades de creme dental, 115 produtos de limpeza doméstica, e uma passada rápida no supermercado se torna um evento que exige tomada de decisão. Até mesmo Starbucks, onde vamos para quebrar um pouco a rotina frenética ou nos abastecer até dizer chega, oferece aos seus clientes até 87 mil combinações possíveis de bebida. Além das escolhas sobre o que e quando comprar, a cabeça de um homem pode ficar vidrada pelas escolhas sobre a forma como ele pode levar a sua vida. Ter filhos agora ou esperar? Continuar no emprego atual ou procurar outro? Mudar-se para um local economicamente mais promissor ou permanecer onde está? Comprar ou alugar? Investir ou poupar? Jogar bola com o filho ou fazer mais 2 horas extras no escritório? Interagir com a esposa ou ausentar-se? As opções, apesar de parecerem bastante interessantes num primeiro momento, podem ser a areia movediça que nos engole. Em vez de nos libertar, a pressão absurda do excesso de opções pode, na verdade, nos debilitar. Na verdade, pesquisas revelam que o excesso de opções normalmente leva-nos a ficar menos e não mais satisfeitos depois da tomada de decisão. Sempre resta aquele sentimento incômodo de que poderíamos ter feito uma escolha melhor. A escolha. Esse foi o presente de Deus no Jardim do Éden. O que seu marido fará com esse presente? Jesus será o norte da sua bússola moral? Ou será ele levado pelo vento dos avanços cada vez maiores e mais flexíveis da cultura, que hoje toma o que é errado e, pelo voto da maioria, torna isso certo amanhã? Ou será que ele preferirá tornar a honra a Deus a sua mais alta prioridade, ou padrão para a sua vida? Quando orar pelo pescoço do seu marido, você estará orando pelas escolhas que ele faz ao longo do dia, pedindo a Deus que vire a sua cabeça em direção à vida abundante que Jesus veio trazer e se desfaça da vida autocentrada que jamais lhe poderá trazer satisfação. Seus ombros, seus fardos e suas preocupações. Sinto como se eu tivesse o peso do mundo todo sobre os meus ombros, reclama Bob. E nós sabemos exatamente o que ele se refere. Os fardos pesam na alma do homem à medida que ele pensa no futuro e se sente responsável pelo que há de vir. Responsável pela segurança e pelas finanças da sua família, responsável pela sua saúde, responsável pela felicidade da sua esposa, responsável pelo futuro dos seus filhos, responsável pelo sucesso da sua empresa. E todo esse acúmulo tão grande de responsabilidades normalmente traz preocupação, ansiedade e um misto de emoções.
Os enormes fardos empilhados sobre os ombros de um homem estão tão firmemente ligados às cordas da dúvida sobre e se. E se a economia não se reaquecer e nós perdemos o dinheiro poupado? E se não conseguir E se eu não conseguir ser um bom pai? E se eu não conseguir agradar a minha esposa? E se a minha empresa falir? E se eu perder meu emprego? E se? Existe uma diferença entre um senso saudável de responsabilidade e o peso doentio dos fardos. Não estou aqui defendendo um mantra, não esquente, apenas seja feliz, das pessoas preguiçosas e irresponsáveis. Tampouco estou sugerindo a atitude do tipo deixe estar, das pessoas inconsequentes e apáticas. A Bíblia diz que todo trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza, Provérbios 14, 23. Só que ela também fala que não nos preocuparmos com o resultado. Não andamos ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4, 6. Deus está no controle. O fato é que haveria muito o que nos preocupar se o êxito das nossas vidas dependesse somente dos esforços humanos. Mas as coisas não funcionam assim. Quando um marido compreende que Deus o convida para lançar todos os fardos sobre os ombros dele, Salmo 55, 22, ele está livre para fazer o melhor que puder e deixar o resultado nas mãos de Deus. Em tempos passados, os homens carregavam cargas pesadas nos seus ombros. Em algumas partes do mundo, isso ainda acontece. E mesmo que você não consiga enxergar os fardos amarrados ao ombro do seu marido, eles estão lá. Portanto, esta será a nossa ênfase nesse referencial de oração. Quando orar pelos ombros do seu marido, você estará tirando dele todos os fardos e preocupações e elevando-os àquele lugar que é capaz de carregá-los. O seu coração. Quem ou o que ele ama. Vai subir? Gritei quando o geyser enguichou para o alto, lançando água ao vento. Eu sabia que aquilo era muito brega e que milhares de pessoas já haviam dado aquele mesmo grito bobo antes, mas confesso que não pude me conter. Eu e a minha família tivemos esperado por mais de 1 hora no calor do verão para que o velho jato fiel do Parque Nacional realizasse o seu espetáculo mágico. Bem, no momento, ele esguichou quase 32 mil litros de água fervente a uma altura de mais de 45 metros para o delírio da multidão. O espetáculo durou cerca de 3 minutos e prometia mais uma exibição dali a 76 minutos. Nós ficamos por ali somente para ver se o esguicho voltaria a ocorrer, e ele veio. O aparente infinito suprimento de água subterrânea do planeta, combinado com o calor e a pressão, realiza um lindo espetáculo de esguicho de água que ocorre com precisão e não nos decepciona. Depois de nos certificarmos que tínhamos tirado todas as fotos para a posteridade, entregamos o carro para ver a próxima maravilha natural. A caldeira de enxofre, uma série de lagos que borbulhavam com água que vem de dentro da superfície terrestre. Essas poças podem até ser maravilhas geomertais, mas não vimos nada ali. Muitos turistas para observar toda aquela beleza. O mau cheiro daquele local era horrível e eu tirei algumas fotos e depois saímos dali rapidamente, com as janelas do carro bem fechadas. Enquanto o carro se afastava, fiquei pensando naquelas 2 maravilhas do mundo. Uma era água fresca, limpa, bela e resplandecente. A outra era podre, repugnante, desagradável, fétida e estagnada. Ambas eram espetáculos aquáticos, mas com resultados bem diferentes. O que me fez lembrar muito do coração humano. A Bíblia comunica a ideia do coração como sendo a fonte da vida. Provérbios 4, 23. Tudo o que fazemos vem dele. O coração é a fonte oculta da vida, que dirige o curso das nossas escolhas diárias e das nossas decisões para a vida toda. Na Bíblia, o coração é a base da alegria, dos desejos, dos afetos, das percepções, dos pensamentos, do entendimento, da razão, da imaginação, da consciência, das intenções, dos propósitos, da vontade e da fé. O coração do seu marido é o eixo da roda a qual todos os raios da sua vida estão ligados. Quando o coração de um homem é reto diante de Deus, tudo mais se encaixa corretamente na sua vida. Nas palavras da minha avó, que era uma mulher do interior, tudo que está embaixo do poço acaba vindo para cima no balde. Quando orar pelo coração do seu marido, você estará orando por aquilo que ele ama, bem como por quem ele ama, pelas suas prioridades e pelas pessoas que ele mais preza. Você estará orando pela fonte da qual flui a sua própria vida. Suas costas, a sua proteção. Era uma manhã gelada de fevereiro, quando Steve e eu viajávamos na Universidade da Carolina do Norte, para a casa da família dele em Charlotte, para anunciar o nosso noivado. Na noite anterior,
Deus havia decorado a sua criação com uma neve fina e pintado a copa das árvores com gelo cintilante. Toda a natureza parecia ter vestido como que para uma cerimônia de casamento. Depois do grande anúncio e de uma refeição saborosa, retornamos para a escola. O dia havia esquentado e a maior parte da neve já havia derretido. Porém, com o cair da noite, as temperaturas congelantes voltaram e a pista começou a ficar perigosamente lisa. Quando nos aproximávamos da cidade onde ficava a nossa universidade, começamos a descer a encosta de uma montanha e entramos em uma placa de gelo que havia se formado na pista. Os pneus tocaram a superfície lisa e o carro rodopiou descontroladamente. Steve, nós estamos indo bem na direção daquele carro, gritei ao ver vários feixes de luzes brilhando para o para-brisa. Ao ver que não havia o que fazer, Steve tirou as mãos do volante e gritou: "Ó Deus, salva-nos!" Num segundo, estávamos indo diretamente na direção de um carro que vinha no sentido contrário. No segundo seguinte, estávamos parados à beira da estrada, em uma vala, na direção contrária da pista, com os corpos firmemente presos no assento. Isso ocorreu antes das leis que obrigam o uso de cinto de segurança, os quais nós não estávamos usando. Como foi que escapamos naquele carro? Perguntei eu. Para onde ele foi? Transtornado, Steve respondeu. Só existe uma resposta para essas perguntas: Deus. Deus é o nosso protetor, a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo e o poder que nos salva. É o escudo para quem nele se refugia e o nosso refúgio e fortaleza. E muito mais do que isso, Deus promete dar ordens aos seus anjos para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Deus nos promete não somente no âmbito físico, nas coisas que podemos ver, mas também no âmbito espiritual, contra as forças invisíveis. Uma batalha espiritual está ocorrendo ao redor do seu marido. À medida que o diabo tenta roubá-lo, matá-lo e destruí-lo, ele coloca armadilhas no caminho do povo de Deus, na esperança de capturá-los nos momentos em que estiverem desatentos e despreparados. Como mencionei anteriormente, a carta de Paulo aos Efésios nos instrui a revestir de toda a armadura de Deus, Efésios 6:11. Porém, a sua descrição detalhada da armadura espiritual não mostra nenhum item que proteja as costas. Gosto de pensar nos seguintes termos: o próprio Deus é quem protege a sua retaguarda. Ao longo de toda a Bíblia, lemos a respeito da proteção que Deus oferece ao seu povo. Ele abriu rios, acalmou mares, fechou a boca de leões, protegeu homens do fogo em uma fornalha, confundiu um exército, anulou o veneno de uma serpente e abriu a porta de Celas para libertar os seus discípulos. Ele protegeu Noé em uma grande arca, Moisés em seu cesto e Paulo em um navio. Ele reduziu Golias a um valentão falador, aos muros de Jericó a uma pilha de escombros e Faraó do Egito em um peão inútil. Ele fez de um menino pastor o rei de Israel, de uma jumenta uma mensageira e de um bebê nascido nos subúrbios de Belém o salvador do mundo. Ah, minha irmã, sim, Deus está guardando as suas costas e Ele também guarda as costas do seu marido. Quando orar por costas do seu marido, você estará orando pela proteção dele nos âmbitos físico e espiritual, com a garantia de que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías 54:17. Amém.